Vamos começar a falar do Cruzeiro, Alessandro Penildo, depois a gente paga os foguetinhos, parece que tem informações sobre o novo técnico da Raposa. Solta o hino do Cruzeiro pra gente, Penildo. Existe um grande clube na cidade. E vamos nessa dobradinha, Rafa Nobre e Samuel Venâncio, pra saber mais informações. Tudo bem contigo, Xará? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Último dia antes do recesso, podia sair daqui sem, pelo menos pra mim, né? Podia sair sem treinador, né? Então o Cruzeiro agora já com o nome de Nicolás Larcamón como o novo técnico do Cruzeiro para 2024. A imprensa argentina já cravava esse acerto até dezembro de 2025 com o treinador que defendeu o León no Mundial de Clubes, foi campeão da CONCACAF da Champions, né? Champions CONCACAF, título que deu acesso ao Mundial de Clubes. E aí o treinador acertando com o Cruzeiro de 39 anos, tem passagem pelo futebol venezuelano, pelo futebol mexicano. Larcamón chega para poder ser mais esse técnico no perfil que busca a SAF cruzeirense, um perfil de um técnico novo, mais arrojado, propõe o jogo. É aquilo que já tinha adiantado o Samuca, que tá com a gente aqui também no Tempo Esportes, já naquela entrevista com o Ronaldo Fenômeno que fez no final de semana, já tinha adiantado o nome dele. O treinador poderia estar no Mundial, estava, né, Samuca? Tá com a gente aí? Vamos lá. Não, Samuel ainda não. Ainda Daqui não. a pouquinho a gente conecta Legal, com o Samuel Venâncio, então, para sabermos sobre o Larcamón. Diga, só pra gente poder passar aqui, então, aqui. A gente tinha até falado ontem, né? Você abre um pouquinho do currículo do Larcamón, 39 anos só, pouco mais de 7 anos de carreira, campeão da CONCACAF Champions League, que deu a vaga pro Mundial, passou pela primeira experiência profissional no Deportivo Anzoátegui da Venezuela. Depois a segunda experiência já no Chile, aí são 3 times por lá, o Antofagasta do Chile, o Antipato, depois o Curicó Unido, depois aí passou para o México, a primeira experiência no Puebla, por lá 2 anos, e desde novembro de 2022 estava defendendo o León. Por lá foram 51 jogos com 22 vitórias, 13 empates, 16 derrotas. O único título dele foi exatamente o título que deu acesso ao Mundial de Clubes. Gostou do nome, Seabra? Olha, Rafa, a gente gostar ou não gostar, vamos esperar ele começar a trabalhar, ver qual time ele vai colocar em campo, os reforços que vão chegar, que ele obviamente vai indicar, né? Os jogadores, características dos jogadores, porque tudo que se falar agora do novo treinador do Cruzeiro aí, o Larcamón, Nicolás Larcamón, tudo que se falar dele agora em relação ao futebol brasileiro é novidade. Ele não trabalhou ainda em um clube de primeira linha, vamos chamar assim, nem o León, inclusive, onde ele estava aí, conseguiu chegar ao Mundial de Clubes. Não é um clube de primeira linha do México, mas conseguiu fazer um bom trabalho lá, tanto que ele conseguiu chegar no Mundial. Eles até esperavam que o León passasse, né, no Mundial, e o León acabou sendo eliminado pelo Ural Reds, que acabou perdendo hoje pro Manchester City. Hoje, inclusive, teríamos Manchester City e León, o que não aconteceu, e por isso ele foi eliminado. Mas qualquer coisa que se falar em relação ao trabalho dele agora, em relação ao Brasil, é aposta. Não tem como a gente analisar, porque ele nunca trabalhou num clube desse tamanho, né? Mas vamos repetir o que a gente falou do Pesolano, do Pepa. São treinadores também com a mesma linha aí. Agora sim a SAF tá indo na mesma linha do que a gente vinha acompanhando antes. O Zé Ricardo foi o ponto fora da curva. Agora sim eles voltaram a trabalhar mais ou menos dentro do que a gente estava esperando em relação a Pesolano, em relação a Pepa e agora em relação ao Nicolás Larcamón. Vamos ver se ele dá certo aí no futebol brasileiro, vamos ver se ele dá certo no Cruzeiro. Vamos esperar para ver como é o estilo dele, o esquema de jogo que ele vai implantar, 3 zagueiros, me parece. Vamos ver como é que vai ser isso dentro de campo. Bom que o Cruzeiro está acertando isso antes do Natal até, né? Então ainda vai ter um tempo aí até o início da temporada que vem para conversar sobre negociações, os reforços que ele pretende indicar, quem são os jogadores que vão chegar. Vamos ver como é que ele vai trabalhar aqui, mas tomara que dê certo, né? Para o Cruzeiro começar bem a temporada de 2024 e não passar tanto aperto assim no Campeonato Brasileiro, né? Pois é, Xará, e aí o Cruzeiro agora com o nome do novo treinador, agora já pode ir pro mercado também, pensar em peças, já com o objetivo de montar uma equipe para 2024 e aí, quem sabe, alçar voos maiores. Foi o que prometeu, inclusive, o Ronaldo na carta que escreveu pro torcedor do Cruzeiro, disse que seria um ano
de objetivos maiores, né, pra temporada, e é o que espera também o torcedor do Cruzeiro. Não sei o que o pessoal do chat aí tá comentando. Deixa eu dar uma zapiada aqui no nosso superchat do youtube.com/o tempo. Samuca tá chegando pra esse bate-papo com a gente, viu? O Nadson tá meio que marretando aqui o Larcamon, falando desse insucesso dele no Mundial de Clubes, né? Saiu envergonhado pela derrota para esse time horroroso do Urawa Reds. Claro, assim, futebol mexicano, tecnicamente ou teoricamente, é mais forte que o futebol japonês. Agora, futebol de clubes, velho, esses jogos aí, até com times da Conmebol contra times da África, a gente já viu, né? Time brasileiro tropicando, ó o Inter aí, o Atlético, né? Então, assim, acho que não dá pra medir o cara só por esse insucesso diante do Urawa Reds, né? E vamos lembrar que os principais clubes do México, América, o Chivas, o Cruz Azul, Toluca e tal, são times que estão uma prateleira um pouco mais acima. E ele conseguiu fazer um bom trabalho com o León, que tá na prateleira logo abaixo ali. Então, quem sabe, né? Eu, sinceramente, agora, medir o cara só pelo Mundial, acho que não é por aí também, não. A gente, no início da apuração, os nomes que vieram mais fortes também da Argentina, né, do Milito e do Gago, até a imprensa argentina destacava o bom trabalho que tinham feito os treinadores novos por lá, e eles seriam os de maior projeção, vamos dizer assim, que uma expectativa muito grande da carreira deles, e ninguém colocava o Nicolás Larcamon também por conta do fato de ele estar empregado no León, né? No León, né? Então, aí a demissão dele, o nome dele surge. Enfim, como tô contigo, você abre. Acho que falar qualquer coisa agora, se eu disser que acompanho o futebol dele, o trabalho dele, não é verdade, né? Então não dá pra falar muito agora. E assim, só um detalhe sobre o León ainda, o Seabra. No México, você tem uma América do México que tem uma televisão que é dona do time. Até o Chaves, né? É do mesmo conglomerado do América do México. Só lembrando do vacilo do Daniel Alves aqui, quando foi apresentado no Pumas, que é rival do América do México, foi falar do Chaves, que é do time da concorrência, né? O León, Daniel Alves. O León foi fundado em 1944, cara. Então, assim, ele é a quinta equipe do ranking de maiores vencedores da primeira divisão. Você vê que é um time relativamente novo, que já levantou 8 títulos nacionais. Tá atrás do Cruz Azul, que é rival do América do México, tradicional pra caramba, Toluca, o Chivas e o América do México. Então, ele conseguiu pegar um time que não tá lá em cima, na prateleira, brigando e tal, e conseguiu levar pro Mundial. Eu acho que, assim, qualquer coisa que se falar agora é prematuro, gente. Esperar o cara chegar, ver como é que vai ser a apresentação dele, a forma dele lidar com os jogadores, o esquema que ele vai colocar em campo e principalmente quais jogadores ele vai indicar, né? Quais jogadores ele vai tentar fazer. O Cruzeiro vai tentar, né? As contratações. O Cruzeiro precisa contratar pro ano que vem, e aí precisa contratar nos 3 setores, né? Meio de campo, defesa e ataque. No ataque principalmente. Vamos ver como que o Larcamon vai armar esse ataque do Cruzeiro, principalmente. São 3 jogadores, são 2, um mais centralizado, são pontas, são 3 zagueiros, não sei. O Pesolano, por exemplo, chegou aqui jogando com 2 zagueiros, de repente mudou para 3 e deu tudo certo, e ele foi na Série B desse jeito, e o time acabou encaixando, né? Depois o Pepa chegou e mudou tudo. Todo treinador que chega coloca a cara dele no time. Vamos esperar para ver o Larcamon e o começo do trabalho dele, quem ele vai indicar, como é que vai ser, pra gente poder criticar, elogiar ou qualquer coisa, né? Muita gente falando também do Lucas Romero, conhecido da torcida celeste, que tá lá no León do México. Ele falou muito bem, inclusive, do Larcamon. Verdade. E o Jean Batista falando, gente, ninguém conhecia o Pesolano e olha o trabalho que ele fez. O perfil é bem parecido, então tomara que a China Azul seja, assim, surpreendida pelo trabalho dele. Vamos ver aí o que o Larcamon vai aprontar no Cruzeiro e se ele vai solicitar peças aí ao Ronaldo Fenômeno, que deu entrevista pro Samuel Venâncio e falou, né? Vamos contratar sim, mas os reforços serão pontuais, Rafa Nobre. O Cruzeiro não precisa de tantos reforços tão pontuais assim, não, né? Precisa contratar um pouquinho mais. Principalmente depois das saídas, né? É confirmado, pelo menos, que o Bruno Rodrigues não fica mesmo no Cruzeiro, ainda não tem
o destino certo do artilheiro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e na temporada. Então, enfim, era um dos nomes que seriam certos ali para começar pelo menos 2024. Então, além dele, perde também o Castão, o Jussa também terminou como titular. Então, a lista é grande, sim. O Cruzeiro tem alguns pontos bem fracos assim dentro do elenco hoje. Se a gente for pensar numa Série A de Campeonato Brasileiro, para não sofrer o que sofreu em 2023, o Cruzeiro precisa assim de algumas contratações, para não falar várias, né? Então, o Cruzeiro que já tem esse acerto, o Larcamon, vamos passar aqui de novo aqui o trabalho dele, no Leão foram 51 jogos, teve 22 vitórias, com 13 empates e 16 derrotas. Tava lá desde novembro de 2022, como você destacou, né, Seabra? A imprensa por lá ficou, eles deram como um vexame, né, essa eliminação por Ural Reds, então acabou essa eliminação pesando muito na decisão de demitir o técnico do Leão, hoje sem técnico, agora técnico do Cruzeiro. Tá com a gente, Samuca, e aí? E aí, beleza, Rafa? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Agora sim, abemos um novo técnico, Samuca? Pois é, mesmo ainda sem assinatura do contrato, né? Isso deve acontecer somente quando ele vier a Belo Horizonte, mas todos os detalhes já foram acertados e ajustados, um contrato aí de 2 temporadas. Ele vai chegar com uma comissão com mais 4 integrantes, né? E o detalhe é que o primeiro contato do Cruzeiro com o Nicolás Larcamon, ele foi logo depois do Cruzeiro garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, dentro daquelas consultas, né, que o Cruzeiro conversa com vários nomes. Teve uma aproximação com o Fernando Gago, depois veio a oferta milionária do Chivas Guadalajara do México, e aí o Cruzeiro partiu para o Nicolás Larcamon e acabou acertando aí todos os detalhes, ainda, repito, sem assinatura do contrato mesmo, mas isso deve acontecer quando ele vier a Belo Horizonte. Ainda está na Arábia Saudita, deve passar no México antes, mas já está tudo apalavrado, né? Um acordo de palavra aí entre o Larcamon e o Cruzeiro para que ele possa assumir no dia 5 de janeiro na Toca da Raposa 2. Mantendo o padrão, né, Samuca, daquele estilo de treinador, o perfil de treinador que o Cruzeiro trouxe, né? Quando veio o Pesolano, quando veio o Pepa. Eu acho que dentro da filosofia de trabalho do Ronaldo e a turma da SAF, o ponto fora da curva realmente tenha sido o Zé Ricardo, né? Larcamon, que mantém esse perfil do que a gente já viu, e do Pesolano, que também ninguém conhecia, né, Samuca? E foi um sucesso com aquela campanha absurda do Cruzeiro na Série B, subindo com o pé nas costas ano passado. Sim, e também vindo do México, né? O Pesolano, ele tinha deixado o futebol mexicano e veio aqui pro Cruzeiro, e agora a história se repete com o Larcamon, de 39 anos, é um técnico que não teve, inclusive, carreira no futebol da Argentina, né? Mas é muito bem falado, vamos ver aí como será esse trabalho aqui. Ele tem um fator que vai ajudá-lo, né? O Cruzeiro pretende aí subir o nível, tanto que a gente tem noticiado aí alguns nomes que o Cruzeiro tem procurado no mercado. Então ele terá um time melhor, terá todo o ano para se preparar, né? A pré-temporada, que é fundamental. Por exemplo, o Pepa, quando ele chega, já chega com o carro em movimento, né? O elenco que estava aí não era dele. Então isso dificulta também. E agora o Nicolás Larcamon podendo participar também dessa montagem do elenco, das peças que vão chegar, porque por mais que o Cruzeiro venha conversando com jogadores, agora é importante também aquela análise do treinador, dele participar deste processo, que é fundamental para que tenha sucesso ao longo de uma temporada. Ô Samuca, já aproveitando então que se o nome do treinador a gente já tem, e reforço, você falou aí de algumas peças e tudo mais, tem 2 nomes que estão bombando aqui no chat. Um do Lucas Romero, porque tava jogando com o Larcamon lá no Leão do México. E tem outro que a turma tá falando aqui, que é o Everton Ribeiro. Será que tem alguma possibilidade do Everton Ribeiro voltar à Raposa, Samuca? Então, é um desejo do Cruzeiro, mas tudo depende do Flamengo, né? A expectativa é de que até o final dessa semana
a situação do Everton Ribeiro seja definida. Se ele realmente estiver livre no mercado, se o Flamengo não quiser, muita gente comenta que o Flamengo quer oferecer 1 ano só, o Everton pensa em 2, que poderiam chegar ali em um acordo. Agora, se não chegar neste acordo, o Cruzeiro quer sim o Everton Ribeiro para a próxima temporada, está disposto aí a fazer um investimento legal em termos de salário. Aí vamos aguardar, mas depende, claro, a prioridade do Everton é ficar no Flamengo, ficar no Rio de Janeiro, tá adaptado, família toda. Então, mas se ele não ficar lá, aí o cenário se abre e o Cruzeiro com certeza vai tentar a contratação dele. Agora, sobre o Lucas Romero, isso aí vai virar neste início principalmente uma especulação, né? Porque ele tá lá no León, jogou a temporada inteira com o Larcamón, foi titular absoluto no time, que conquistou inclusive a Conca Champions. Agora tem mais 2 anos de contrato, né? Ele assinou por 3 temporadas. Então, primeiro, teria que ter um desejo aí do Nicolás Larcamón, depois teria que ter uma negociação com o León, caso seja o interesse, né? Mas o Cruzeiro tá buscando outros nomes também, por exemplo, Fernando, que é muito experiente, jogador do Sevilha, campeoníssimo na Europa, jogou no Porto, Manchester City, Galatasaray e por último Sevilha. Por mais que tenha 36 anos, é um jogador que interessa sim ao Cruzeiro. Ele tenta inclusive uma rescisão antecipada do contrato lá com o Sevilha. O vínculo vai até o meio do ano que vem. Se ele ficar livre, é outro que o Cruzeiro vai sim em busca de uma contratação para ser ali um pilar, né? No meio campo do Cruzeiro. É um setor que o Cruzeiro identificou que precisa sim de peça para a próxima temporada. Fernando Francisco Regis, 1,83m, quase que não sai, de altura. Começou a carreira lá no Vila Nova de Goiás e tá na mira da Raposa então, né, Xará? É isso, tem passagem pelo Porto, Manchester City, Galatasaray antes de assinar com Sevilha lá, foi campeão por lá, então é uma referência, é um jogador de destaque por lá. Essa informação nessa muca veio do Vene Casagrande, só pra gente poder também dar os créditos pra ele lá, né? É claro, por ação do Vene Casagrande. O Fernando, ele tava no radar do Vasco, mas parece que a proposta mesmo, de fato, ela só partiu do Cruzeiro nessa muca. Então, eu conversei com uma pessoa hoje, aliás, com 2, né? Uma ligada ao Vasco e uma outra importante aí que acompanha esse desfecho da situação do Fernando. O contato do Vasco foi com o Paulo Brax ainda no meio do ano. Com a vinda do Alexandre Matos, não teve nova procura. Então, vamos ver. Mas é um jogador também que, ficando livre lá no Sevilha, vai aparecer time de tudo quanto é lugar, né? Tentando a contratação dele. Mas a ideia do Fernando realmente é retornar ao futebol brasileiro e até já encaminhar aí um desfecho da carreira, uma carreira muito vitoriosa no futebol europeu. Você vê que o torcedor, você abre, nunca tá 100% satisfeito. Mas o cara tem 36 anos de idade, é experiente, aí já tem gente aqui buzinando, falando que o Cruzeiro vai virar asilo. Galera, é 880, viu, Daniel Seabra? Mas ele tem 36 anos, gente, ok, mas como o Samuel falou, se ele ficar livre no mercado, vai chover de proposta. Por que será? Será que o cara é um perna de pau? Se fosse chover de proposta? Se tivesse tanto time de olho nele, perna de pau certamente ele não é, né? Não é, né? Tem tanto time de olho. Se a gente pegar aqui a ficha dele, só pelo Porto ele ganhou vários títulos aqui. Se for enumerar aqui, a Primeira Liga, Taça de Portugal, a Super Taça Cândido de Oliveira, Liga da Europa da UEFA, em vários anos, em várias temporadas, não foi só um de cada, não. E jogando, né? Jogando, como titular. E jogou no Manchester City, no Galatasaray, no Sevilha, só times grandes, né? Times que estão aí sempre disputando a Champions e tal. O cara tá com 36 anos, ok, é experiência no meio de campo, ele chega aqui no Brasil, provavelmente pelo currículo e pelo que ele tá jogando hoje, ele tá em plena atividade, ele chega para ser titular, eu não vejo muita dúvida. O Romero, tava até olhando, o Romero ainda tá com 29 anos, né? Eu achei que o Romero tinha até mais, tá com 29 anos, ainda é muito novo, também qualquer um dos dois aí seriam boas contratações pro Cruzeiro nesse momento. Boa, pessoal, siga se manifestando aqui pelas nossas redes sociais para falar dessa contratação do Cruzeiro. O Larcamón, que já tá aí apalavrado com o Cruzeiro para ser o treinador em 2024. E falo também aí das contratações, né? Falando do Romero, falando do Fernando. Tem um ouvinte aqui que discorda da maioria. O Mário Sérgio tá falando, gente, pro nível do futebol brasileiro, o Fernando vai deitar.
Pessoal bem dividido aqui no nosso WhatsApp 98810-917, Rafa Nobre. E a gente, até nas conversas que a gente teve, né, Samuca, no pós-jogo ali, principalmente no balanço final que fez os jogadores do Cruzeiro, a maioria deles destacou o fato do Cruzeiro ter um elenco muito jovem, né? Então ter alguém experiente ali para no momento mais delicado dentro do Campeonato Brasileiro ou de uma competição como a Sul-Americana, a Copa do Brasil, é muito importante, né? Ter um equilíbrio dentro do grupo do Cruzeiro, afinal de contas, os mais experientes, como o Gilberto, por exemplo, esses não vingaram tanto, então ter o Rafael Cabral no gol é uma segurança, é um jogador mais experiente, mas tá no gol, né? É importante ter alguém na linha, no campo mesmo, dentro do jogo, para poder participar e ser essa voz ativa. Então acho importante também ter esse equilíbrio, alguém experiente é importante também dentro do elenco. Claro, é uma referência, uma liderança, né? O cara tem 18 títulos aí no futebol europeu, né? Sendo 3 ligas da Europa, que não é fácil, né? Então, vai sair do Sevilha, sair em alta, vem jogando ainda, não é titular absoluto, mas vem sempre entrando, jogando. No último título aí do Sevilha na Liga Europa teve papel fundamental, que foi na temporada 22-23, né? No meio deste ano, tava lá levantando mais uma taça, né? E com esses 36 anos aí, então eu penso que seria uma boa contratação para ser, repito, uma referência, um pilar no meio campo do Cruzeiro. E claro, não tem aquele físico de antes, mas um cara rodado, com essa bagagem, ele sabe encurtar o caminho, né? Sabe todo o atalho que tem no campo, então seria uma ótima opção do Cruzeiro. Vamos ver aí se o Cruzeiro consegue realmente efetivar essa contratação. Aí a gente viu esse ano como fez falta, né? Um jogador de mais marcação, saída de bola ali no meio campo, né? Então, desde a saída do Richard, o Cruzeiro ficou naquela peleja com o Pepa ainda em busca de um jogador ali para posição, até que o Jussa assumiu a titularidade, se não me engano, o jogo contra o São Paulo. E aí o Cruzeiro foi se acertando, enfim, mas ainda com aquele problema no meio campo. Ô Samuca, até pra... Falar nisso, o Ramiro volta já no início da temporada? Ele tá numa fase final de recuperação, né? Ele não já ainda... volta com o grupo, né? Ele precisa fazer o processo ainda de transição pro campo, né? Ele não começou ainda essa transição. Então, eu não sei em que pé que tá agora no fim da temporada, se ele já tá... Ele chegou a acompanhar a delegação, mas aí mais para poder participar, ficar próximo dos jogadores, mas o trabalho de transição ele ainda até fez alguma coisa quando o Cruzeiro viajou para São Paulo, ficou lá concentrado, né, nesse período final do Campeonato Brasileiro, mas aí a gente até entrou em contato com a delegação do Cruzeiro para saber se ali já era um processo já de transição, mas o Cruzeiro disse que não, então eu acho que não sei se deve começar já o Campeonato Mineiro, mas acho que já para pensar em Copa do Brasil ou Brasileiro, já com certeza dá para pensar em Ramiro. Ô Samuca, mas pra gente poder falar de outro jogador que esse não deve ficar mesmo no Cruzeiro, Bruno Rodrigues, você tem alguma informação com relação à ida dele para algum clube? Grêmio tá na parada, Fluminense, falaram de Bahia também. Eu quero saber do Bahia, viu, pai? Me diga aí como é que é esse caso, tava todo mundo já feliz lá, o Samuel Venâncio. Pois eu conversei com 2 pessoas ontem, hoje eu ainda não fiz novo contato, mas essas 2 pessoas desmentiram categoricamente que ele estaria indo pro Bahia. Eu acho que ele vai para algum clube aí da Copa Libertadores. A informação é que esse futuro dele está próximo de ser definido. Não fica aqui no Cruzeiro, é fato. Pelos valores aí que foram alcançados no mercado, vamos aguardar. Mas repito, essas 2 fontes me disseram que não é o Bahia o clube que vai jogar o Bruno Rodrigues na próxima temporada. Eu tinha visto na internet, aí, né, como diz Samuca, hashtag está na internet, é verdade, que o Grêmio fez uma proposta de 20 milhas por ele. E assim, o Grupo City tem estofo, tem grana para bater de frente. Investimento do Grupo City vai ser um negócio absurdo. Agora, depende também do jogador, né? E do projeto, o que ele quer pra vida dele. É jogar só o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou disputar uma Libertadores com o Grêmio? Então vamos aguardar aí, pro torcedor cruzeirense que gosta do Bruno Rodrigues fica o lamento, porque ele não deve ficar na Raposa, e pros outros que sabem que o time tá interessado, né? O time do coração, aguardemos aí novidades sobre o destino de BR9, né, Xará? É isso, fato que ele não fica no Cruzeiro mesmo, então não dá pra contar com o futebol do Bruno Rodrigues.
é pensar em mais uma peça de um jogador que era não só titular, mas referência desse ataque. Foi o pior na história recente do Cruzeiro, nesse Campeonato Brasileiro também, o pior ataque, enfim, mas era um jogador titular e estava soberano ali na posição, então vai precisar correr atrás, mais uma posição que o Cruzeiro vai precisar correr atrás do mercado. Show de bola, são 6:03. Samuca, já fechando com você, já ir fechando contigo, tem mais algum detalhe, mais alguma informação da sua parte? O senhor vem amanhã no Barba, Cabelo e Bigode, ô Samuel Venâncio? Como é que é essa história aí? Pois é, o Diego tá querendo aí que eu participe aí, não sei ainda não, viu? Ele falou que anunciou hoje aí, mas acho que eu vou mandar um áudio pra ele ali, porque esse final de ano não dá pra parar, meu amigo. Mas enfim, a informação que eu tenho aí, uma nova, é a do Cauã Batistella, né? Esse garoto que é ítalo brasileiro, dupla cidadania, dupla nacionalidade, e ele, 16 anos apenas, uma promessa da base do Cruzeiro, vinha sendo aí assediado, mas ele assinou hoje o primeiro contrato profissional, tem 16 anos apenas, uma canhotinha afiada, e é uma das joias aí da base do Cruzeiro, assinando o primeiro contrato profissional na data de hoje, Rafa. Se você não vier, eu vou mandar um MP3 em loop infinito com a música que o Totonho fez pra torcida do Cruzeiro, vai ouvir todo dia da sua vida, viu, Samuel? Deixa você comigo. Tá, beleza. Ô Samuca, valeu demais, velho. Um abraço e até a próxima aqui em O Tempo Esportes. Amanhã com Pedro Abílio, tá? Que a partir de amanhã eu estou de recesso. Valeu, tamo junto. Rafa Nobre, pra gente finalizar essa primeira parte, mais algum detalhe aí da sua parte de você, ô menino? Vamos aguardar agora pra saber se tem algum posicionamento pelo Cruzeiro também, do Cruzeiro com relação ao Nicolás Larcamon, mas enfim, segundo tempo do Cruzeiro a gente traz mais algum detalhe relacionado ao novo treinador de 2024, Nicolás Larcamon, 39 anos. E eu tô curtindo o debate da turma aqui no Superchat do YouTube, falando sobre a idade dos jogadores. O Cadu Félix, ô Gordex, fala da idade do Fernandinho do Atlético Paranaense. Pois é, né? É outro que muita gente considerava velho, mas que pro nível do futebol brasileiro deita, né? Hulk, tem uma turma aí. Só um exemplo aqui, quem mais? Daniel Reis, gente, tem que misturar juventude com experiência. Também acho. O próprio Daniel e mais um ouvinte aqui falando do Fluminense, falando, gente, o Fluminense era a divisão sub-40, tá lá calando a boca dos críticos. Pois é, né? O Paulo Malaquis tá falando, Fluminense cheio de jogadores que todo mundo, asilo, tá todo mundo velho. Campeão da Libertadores, finalista do Mundial, né? Só pra lembrar. Ô Xará, daqui a pouco tem mais o Cruzeiro aqui no programa. Fechado, meu velho? Fechado, combinado. Valeu.